Que a paz do Senhor esteja com todos e a todas. Amém. Meu muito obrigado ao pastor Jorge Linhares pelo carinhoso convite para estar aqui mais uma vez. Eu queria também cumprimentar o pastor Abner Ferreira pelas suas sábias palavras. Ele aqui, com muita delicadeza, com muita alegria, um bom humor, deu um recado profundo aqui para todos nós, né? Eu abraço o amigo, pastor deputado Lincoln Portela, e ao seu filho, Léo Portela, aqui representando o governo do Estado. Eu queria cumprimentar também os vereadores Fernando e Elvis aqui presentes, cumprimentar, na pessoa da pastora Marta, todos os obreiros, obreiras também aqui presentes. Eu vou ser breve. Eu queria dizer que estou aqui por uma palavra de agradecimento e para louvar todos aqueles, todas aquelas que, partindo de suas crenças, partindo da sua ligação com o divino, trabalham pelas suas comunidades, pelas suas cidades, pelos seus bairros, pelas suas igrejas, pelos seus semelhantes. Eu costumo dizer que as cidades são um grande templo, o grande templo onde todas as pessoas, todas as crenças, todas as corporações se encontram. E, naturalmente, a busca da reunião, a busca da união, a busca da convergência de esforços, de crenças para o bem comum tem que ser uma luta contínua de todos nós. E outro dia eu vi uma frase muito interessante. Estava lendo um livro e havia lá uma citação, não me lembro de quem, dizendo o seguinte, que numa ditadura só existe uma verdade, que é a verdade do poder, que é imposta. Qualquer outra verdade sofre a censura e a repressão. Numa democracia onde nós vivemos a diversidade e buscamos, através da união e do trabalho de solução de conflitos, nós buscamos o bem comum. Mas, numa democracia, nós não temos uma verdade. Nós temos as diferentes versões que representam a verdade de cada um. E o bonito, a beleza de tudo isso é, através do esforço diário, da luta, da busca da união, da reunião, buscarmos os pontos de convergências que fazem avançar o conjunto dessa grande corporação que são as nossas cidades, o nosso Estado e o nosso país. E é muito bom ver aqui a presença de representantes de tantas cidades, aqui vizinhas e até distantes, como Uriaé, como a minha Leopoldina de nascimento, e que tenho certeza que, através da inspiração que obtém aqui e nas suas igrejas, tem ajudado o seu povo a escolher o melhor caminho. A administração pública não é fácil, todos sabem da imensa distância que existe entre os recursos disponíveis, as demandas, as necessidades e as prioridades. O processo democrático, o processo político-eleitoral é uma discussão a respeito das diferentes visões que as diversas corporações representadas nos partidos, representados nas igrejas, nas entidades de classe, nas ONGs, nas associações de bairro, tem da sua cidade. E, nessa disputa, naturalmente, o voto resolve. É a forma que se tem de resolver esse conflito entre as diferentes visões, entre as diferentes prioridades para a cidade, para o Estado que cada um professa. O importante é que a nossa Constituição define que o Estado
o Estado republicano tem uma série de princípios, tem uma série de governanças que estão além da disputa eleitoral que ocorre a cada 2 anos, a cada 4 anos, e que falam daquelas ações de governo que são as coisas do curto prazo. E uma das coisas permanentes que nós temos no nosso Estado brasileiro, na nossa República, entre tantas, é a questão da laicidade do Estado e dos governos. Mas isso não impede que o governante, independentemente da sua crença, do seu batismo, da sua oração, da sua Bíblia, ele trate todos os crentes de forma igual e procure encontrar em cada igreja as parcerias necessárias para que o bem comum avance. E é isso que nós procuramos fazer. E é muito bom que haja uma entidade aqui, como o Conselho de Pastores, que tem uma representatividade muito bonita, não só em Belo Horizonte, mas aqui em toda a nossa região, e que faz com que a gente possa chegar à mensagem de governo a tantas pessoas. E eu queria dizer que aprendemos muito, como temos que aprender todos os dias no nosso primeiro mandato. E aprendi muito aqui também, como aprendi aqui hoje, nessa questão de discutir a união que nenhuma pessoa solitária consegue avançar. E eu me sinto bem, desde pequeno, quando estou aliado a uma causa que encontro pessoas de boa vontade ao meu redor para buscar um objetivo de interesse coletivo. É onde eu me realizo, mesmo como empresário, que fui tantos anos e bastante sucesso. Eu me sentia feliz estando ali dirigindo um grupo de pessoas para desenvolver uma nova tecnologia, buscar um contrato num outro país e procurava sempre distribuir da melhor maneira possível os frutos desse trabalho. E no governo a gente não faz outra coisa além disso. Temos as nossas limitações, temos um orçamento, temos uma arrecadação, temos os gastos obrigatórios na saúde, na educação e assim por diante. Mas temos que oferecer à cidade um plano de governo na eleição. E lá estão expostas as nossas prioridades, os nossos compromissos, e a população, então, votou nessas prioridades e nesses compromissos. E o Legislativo aprova o orçamento. Nós temos que prestar contas ao Legislativo, ao Tribunal de Contas, às controladorias e assim por diante. E é importante que, ao recrutar os colaboradores, eles se comprometam com a nossa corporação, que tenha uma união dentro da prefeitura no sentido de cumprir aqueles compromissos. A prioridade é cumprir aqueles compromissos. A nossa grande aliança é com os cidadãos em primeiro lugar. E isso é que eu procuro sempre transmitir essa mensagem aos nossos colaboradores, e tive um relativo sucesso no primeiro mandato. Mas é muito importante, adicionalmente, manter um canal de diálogo, de conversa, com todas as representações importantes da sociedade. Isso inclui as igrejas. E eu tenho esse compromisso, pastor João Linhares, de, periodicamente, me reunir com as lideranças religiosas, uma agenda aberta, para cada um colocar para o prefeito e seus colaboradores as visões que estão tendo do momento e o que a prefeitura deveria fazer, em parceria ou não com elas, para termos um avanço. E é importante que esse sentimento de união, de solidariedade, de redenção, de dar a mão a quem precisa, que é, por inspiração divina, a missão de todos aqui presentes, através da palavra de Deus que professam, esse sentimento que tem que nos mover, é olhar a cidade sempre através dos olhos daqueles que mais precisam. Nós temos em Belo Horizonte 9.000 famílias
que podemos dizer que vivem na miséria. E o que significa isso? Temos lá uma série de indicadores de vulnerabilidade social, econômica, familiar, pessoal, que definem essa situação. E nós estamos fazendo um projeto piloto com 900 dessas famílias, precisamos estender essa ação bem focada a todas as 9.000, onde é preciso, através de todos os instrumentos possíveis, inclusive com o apoio das igrejas, promovendo um avanço humano, né, em cada membro da família, um deles que dá um passo adiante, abandona as drogas, resolve trabalhar ou frequentar a escola, ali aquela família já dá um passo adiante. Então, se não formos capazes de atuar nesse nível, não adianta construirmos, né, novas avenidas, construirmos novas escolas, se as pessoas, essas crianças não vão para a escola, se essas pessoas não se movimentam para serem treinadas, para terem um emprego. Então, pastor Jó Linhares, nós vamos nesse trabalho focado. Eu estava ontem em Brasília e voltei exatamente porque tinha esse compromisso, vou voltar amanhã para lá, e vou ter até mais um contato com a ministra de Desenvolvimento Social, que temos possibilidade de novos avanços, inclusive nessa questão de creches, de acolher as crianças pequenas dessas famílias que mais precisam. Então, eu venho aqui, em primeiro lugar, com essa mensagem de agradecimento pelo apoio, pelo incentivo que tive para trilhar esse caminho e ganhar essa eleição. E, ao mesmo tempo, pedir a vocês que continuem as orações para todos nós que labutamos no dia a dia da prefeitura. E também renovar esse compromisso de continuarmos de mãos dadas na busca desse bom caminho para o nosso grande coletivo, que é a cidade de Belo Horizonte, mas também a região metropolitana, que, de uma forma ou de outra, estamos todos ligados. Muito obrigado e que Deus os abençoe. Olha aí. Senhor prefeito, tem alguém que o senhor queira chamar aqui para também receber oração? Algum secretário, alguém? O que é que nós... Vamos continuar. Vamos ficar assim. A pastora Marta vai dar, em nome dos pastores presentes, uma Bíblia para o senhor deixar lá no seu gabinete, na antessala e na sala de reuniões. A hora que faltar ali, é uma direção, uma revelação que é para... Pode ler um texto para ele. Eu vou ler um texto rapidinho aqui, de conselhos de orientações de Pedro à igreja. 1 Pedro 2, no versículo 15 em diante, diz assim. O conselho é extenso, mas eu vou ler pouco, tá? Vou ler do 15 ao 17, diz assim. 16. Como livres que sois, porque nós somos livres, não usando, todavia, liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai ao Rei. Amém? Nós agradecemos a Deus pela vida do Senhor, por ter colocado o Senhor como autoridade no nosso meio, principalmente em obediência à palavra de Deus. Mas Deus nos ensinou a te amar, porque o Senhor tem nos amado, também nos respeitado. E estou ficando emocionado porque não é... Ele sabe o carinho, a forma que Ele trata a gente, pastor Jorge. Chama o pastor Jorge de Jorge, já são amigos, né? Então, essa palavra está aqui, vou deixar grifada. Depois, se eu ler os conselhos de Pedro, todo aí aos servos. O assunto foi Pedro hoje aqui. Amém? Também, né? Muito bem. Está aqui, ó. Pastor Samuel, vem cá para fazer a última oração, nos despedir.